Olá, meus queridos alunos, eu sou o professor Helder e sejam bem-vindos ao canal Matematique. Nesta aula de hoje, estarei resolvendo com vocês apenas dois exercícios clássicos da função do primeiro grau. Esses dois exercícios te darão a base para que você possa estar fazendo os demais exercícios propostos aqui no canal, legal? Sem mais delongas, vamos lá então. Lista de exercício F1, exercício 3. Vamos imaginar que um atleta receberá a quantia de R$50 por minuto em campo que a atleta disputasse. Observe a tabela a seguir e complete as sentenças, denotando por ver o valor a ser pago a cada atleta e por ter a quantidade de tempo em minutos disputado pelo atleta em campo. Pede-se: A. Complete a tabela que relaciona V com T. B. Qual é a função? C. Qual o valor recebido pelo atleta que jogou 30 minutos? E D. Calcule a diferença entre os valores recebidos pelas atletas que disputaram 90 e 105 minutos. Então vamos para a questão A. Nesse exercício aqui está falando que a atleta vai receber R$50 por minuto em campo. Então a cada minuto que ela estiver em campo, ela receberá R$50. Você há de concordar que, se meu tempo aqui for zero, então você vai pegar esses 50 minutos e multiplicar por zero. 50 vezes zero, o valor que ela vai receber aqui é zero, porque ela não entrou em campo. A partir do momento que ela entrou em campo e jogou apenas um minuto, aí sim ela começa a receber. Então basta multiplicar 50 vezes 1. 50 vezes 1, 50. Como você pode observar, aqui nós temos a coluna do tempo e aqui dos valores. Ela jogando então 2 minutos, é só fazer o quê? 50 vezes 2, resultando no 100. Ela jogou apenas 3 minutos. Ela jogou apenas 3 minutos, então você tem o quê? 50 vezes 3, que é igual a 150. 4 minutos, 50 vezes 4, que vai dar 200. E assim por diante. E esse T aqui corresponde para qualquer tempo, né? Se ela jogou 5 minutos, 20 minutos, 40 minutos, então a atleta receberá como? Ela vai receber 50 vezes o tempo correspondente. Se ela jogou 60 minutos, basta eu substituir aqui no lugar do T por 60. Se ela jogou 90 minutos, basta substituir aqui no lugar do T por 90. E com isso, automaticamente, eu acabo de descobrir a minha função. Já respondendo a questão B, né? A questão B está falando aqui, ó, qual é a função? Então, a minha função é igual a 50 vezes t. Facinho, né, encontrar a função, né? Como você pode observar, esses valores que foi descoberto aqui, ele gera uma sequência numérica. Uma sequência numérica de razão 50. Ó, 50 mais 50, 100, 100 mais 50, 150, 150 mais 50, 200, né? E nós já tivemos uma aula de sequência numérica. Se você quiser dar uma olhadinha na aula de sequência numérica, basta acessar o izinho que tem aí em cima, que ele te levará direto para essa página, legal? Mas dando continuidade aqui, ó, e relembrando, se minha razão é 50, basta eu multiplicar o quê? Ó? A n é igual a 50 vezes n. Por que 50 vezes n? Porque a minha razão é 50. E acaba por aqui, ó, porque o meu primeiro termo é igual a razão, tá? Nesse caso aqui, a minha função eu posso representar de diversas formas. Eu já estou representando aqui, ó, de dois modelos diferentes. Ó. Eu posso representar dessa forma aqui, ó, a n é igual a 50 vezes n, como também posso representar v, corresponde ao valor da atleta recebendo, é igual a 50 vezes o tempo que ela está jogando. Legal? Ela pode ser representada desta forma aqui, da sequência numérica, pelo valor que nós descobrimos, e também pela característica da função, né? A função, normalmente, ela é representada assim, ó, f de x é igual a 50 vezes x. Legal? Vamos para C?
Qual o valor recebido pelo atleta que jogou 30 minutos? Se o atleta jogou apenas 30 minutos e o meu x corresponde ao tempo que o atleta jogou, né, ó, eu tenho aqui, ó, o x corresponde à quantidade de horas e esse f de x, o valor do faturamento dessa atleta. Se é 30 minutos, basta pegar a minha função e substituir no lugar do x por 30. 50 vezes 30, 1.500. Então, qual o valor recebido pelo atleta que jogou 30 minutos? O valor é R$ 1.500. D. Calcule a diferença entre os valores recebidos pelas atletas que disputaram 90 e 105 minutos. Para resolver esse problema, eu vou precisar fazer o cálculo de 90 e de 105 minutos. Então, para 90 minutos, a minha função é V igual a 50 vezes T, vou substituir no lugar do T por 90. 50 vezes 90, 4.500. Agora vou calcular para 105 minutos. Mesma função, como você pode observar, ó, eu coloquei funções com características diferentes, porém é a mesma coisa, né? Então no lugar do x aqui, eu vou substituir por 105. 50 vezes 105, 5.205. Agora sim eu posso responder o que está perguntando. Ele quer saber a diferença. A diferença basta subtrair esse 5.205 menos 4.500. Tá bom? A diferença então desses dois valores é 705. Não pode fazer a subtração do menor para o maior, tem que ser do maior para o menor. Legal? Exercício 5 da lista F1. Um vendedor recebe mensalmente um salário composto de duas partes. Uma parte fixa no valor de R$1.000 e uma parte variável que corresponde a uma comissão de 18% do total de vendas que ele faz durante o mês. Responda. A. Qual é a função que representa seu salário mensal? B. Calcular o salário do vendedor durante o mês, sabendo-se que vendeu 10.000 em produtos. C. Qual é a variável dependente e independente? Então, antes de fazer esse exercício, vamos relembrar algum conceito de porcentagem, né? Então, relembrando, ó, porcentagem, quanto é 8% de R$500? Não sei se vocês lembram, mas 8% corresponde a 8 por 100. Quer dizer, 8 dividido por 100. Se você dividir esses dois valores, você vai ter o quê? 0,08. Se eu quero descobrir 8% de 500, basta multiplicar esse 8 por 100, 8 dividido por 100, vezes 500. Ah, professor, eu não lembro como resolve esse tipo de multiplicação de fração. Facinho, olha só. Basta multiplicar esse 8 vezes 500 e 100 vezes, quando eu não tenho nada aqui embaixo, é como se eu tivesse o número 1, lembra? Por quê? 500 dividido por 1 é 500. Então, vamos resolver. 8 vezes 500, 4.000. E 100 vezes 1, 100. A divisão desses dois valores resulta-se no 40. Então, quanto é 8% de 500? É igual a 40. Ou um jeito prático, ó, só fazer, ó, 8 vezes 5, 40. Esquece esses dois zerinhos. Facinho, né? Você também pode resolver dessa outra forma. Olha só, eu não falei para você que 8% também corresponde a 0,08? Então, basta você pegar esse 0,08 e multiplicar por 500. Que o resultado dele também vai dar 40. Já lembramos já como é a porcentagem. O exercício aqui, ele fala que o comissionado ele vai receber 18%, não é 8%, né? Aquilo lá era um exemplo de 8%, aqui é 18%. Então, vai ser o mesmo processo, né? 18% corresponde a 18 dividido por 100, que é igual a 0,18. Relembrando que a função principal ela tem essa característica, né? Ela tem esse corpinho aqui, f de x é igual a ax mais b. E antes de entrar nesse contexto que o exercício está pedindo, eu vou fazer uma suposição com vocês. Olha só, digamos, é apenas uma suposição. Digamos que o vendedor tenha vendido R$10. Ó, o exercício não está informando esse R$10, mas vamos fazer uma suposição. Digamos que o vendedor tenha vendido R$10. Se ele vendeu R$10, concorda que ele vai ganhar 18% de R$10,
mais o R$1.000. E ao invés de representar desta forma aqui, ó, o vendedor vendeu R$10, fica muito mais fácil eu representar desta outra forma aqui, ó, né? Que é a mesma coisa, só é uma nomenclatura que facilita a compreensão, ó. Então, no caso, o vendedor vendendo R$10, ele vai ter o quê? Ele vai ter o seu 18% de R$10 mais o R$1.000, que esse R$1.000 é o valor fixo, ó. O valor fixo de R$1.000 que ele recebe por mês. Legal? Suponhamos que ele, então, tenha vendido R$20. Ele vendeu R$20, vai ser 18% de R$20 mais o valor fixo de R$1.000. Ou R$30. Se ele vendeu R$30, digamos que ele tenha vendido R$30, então você vai fazer o quê? 18% de R$30 mais R$1.000. Como fica a minha função, então? Minha função vai ficar 18% do valor que o vendedor venha a estar vendendo mais R$1.000. Legal? Calcular o salário do vendedor durante um mês, sabendo-se que vendeu 10.000 em produtos. Se ele vendeu 10.000 em produtos, sabendo que a função é esta aqui, que nós descobrimos, e você sabe que o valor de X corresponde à quantidade de vendas e o valor de F de X ou Y, que é a mesma coisa, né? O valor de F de X é igual ao valor do faturamento. O que ele quer saber aqui, ó, calcular o salário do vendedor durante o mês, sabendo-se que ele vendeu 10.000. Se ele vendeu 10.000, no lugar do X, você vai substituir por 10.000. O valor do salário desse vendedor, que vendeu R$10.000, será igual a 18% de 10.000, ó, 0,18 vezes 10.000, mais o seu R$1.000 que ele ganha fixo. Se ele não vender nada, ele tem os seus R$1.000 garantido. Mas como ele vendeu 10.000, ele vai estar faturando, então, 1.800 mais 1.000. 1.800 mais 1.000 deu 2.800, então, respondendo aqui a B, o salário do vendedor durante o mês que ele vendeu R$10.000 vai ser de R$2.800, tá bom? Questão C. Qual a variável dependente e independente? Vamos pensar comigo, olha só. Aqui nós temos duas variáveis, né? Uma que representa a quantidade de vendas e a outra o valor do faturamento. Aí eu pergunto para vocês, quem depende de quem? A quantidade de vendas depende do valor do faturamento ou o valor do faturamento depende da quantidade de vendas? Quem é que vive em função de quem? Se você pensou o valor do faturamento depende da quantidade de vendas, você acertou. O valor do faturamento é a variável dependente e a quantidade de vendas a variável independente. Finalizamos aqui os dois exercícios como combinado. Espero ter contribuído com a aprendizagem de todos vocês. Se você ainda não fez a atividade, acesse o link aqui embaixo para ter acesso a essas atividades. Não deixe de fazê-las, pois se você não treinar, você não vai aprender. Tá legal? Vejo vocês então na próxima aula. Um abraço a todos e tchau, tchau!